Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus nos envolva em sua luz, acalmando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos às reflexões desta noite, na certeza do amparo, da assistência espiritual desta casa que se encontra presente. E que ao sairmos daqui possamos sairmos melhores do que quando aqui chegamos. É uma alegria imensa, mais uma vez, nos reunirmos nesta casa, que nos acolhe com tanto carinho. Agradecemos pela oportunidade e trazemos os abraços de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, rogando a Jesus que nos inspire esta noite e envolva os nossos corações em sua paz. E que essa paz se estenda a outros corações que aqui não puderam estar, mas que irão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook ou posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos nós. Meus irmãos, sempre que aqui chegamos, recordamos de um tempo lá atrás, há mais ou menos uns 42 anos. Eu era criança, não faz muito tempo. E naquela época, meus pais me levavam para o Leudemir, onde eu participava da evangelização. E quando vinham também para a AME, também participava da evangelização. Porque eu era uma menina muito boazinha. Então, sempre que tinha oportunidade, meus pais estavam lá, me levando, me trazendo para a AME. Na verdade, meus irmãos, não era nada disso. Eu não era boazinha coisa nenhuma. Eu dei muito trabalho aos meus pais. Na infância, na adolescência, fui um aborrecente. Na juventude, no começo da vida adulta, dei muito trabalho. Mas meus pais persistiram, me trazendo para a evangelização, com toda paciência, para que eu pudesse receber as sementinhas do Evangelho de Jesus em meu coração. Estou falando tudo isso porque outro dia Soares me mostrou um vídeo de um palestrante, Rossandro Klinger. E ele falava que havia participado de um seminário para evangelizadores. E na parte da tarde, uma mulher se aproxima e dá o seu depoimento, dizendo: você disse logo cedo que devíamos levar os nossos filhos para a evangelização, mesmo contra a vontade deles, mesmo quando eles não querem. A força. Então, na hora que eu fui almoçar em casa, para ligar para o meu filho. Porque eu fiz isso sempre, mas eu achava que eu estava errada. Eu vou contar um pouquinho da história do meu filho. Aos 6 anos de idade, ele estava em frente à televisão assistindo a um concurso de dança. E olhou para uma dançarina que participava ali do concurso e disse: ela vai perder porque ela não está rebolando. Eu olhei para ele, achei esquisito, mas nada disso. Disse: ao final, aquele que estava ali responsável pelo concurso chegou para essa moça e disse: você foi desclassificada, porque essa dança exigia que você rebolasse. Eu olhei para o meu filho
você não vai deixar. Então eu disse a ele, de certo, há certas coisas que realmente eu não posso deixar. Então, eu fiquei pensando e liguei para minha filha, que hoje mora na Espanha. E aí Rossandro pensou, ué, não é meu filho? Ela disse que ele agora era travesti e morava na Espanha. Então eu liguei para minha filha e disse, minha filha, no seminário que estou participando para evangelizadores, o rapaz disse que a gente tinha que levar os nossos filhos, mesmo contra a vontade deles, forçado. E eu fiz isso a vida toda, minha filha. E agora eu te pergunto, eu acertei? Então ela disse, mamãe, você não sabe o quanto. Porque, mamãe, você sabe que eu nunca fui muito boazinha, desde cedo. Mamãe, às vezes eu penso em matar pessoas aqui. Mas, minha mãe, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu penso no sofrimento de André Luiz no umbral, eu desisto. Por quê, mamãe? Quando eu lembro do danado do umbral, aí no instante eu fico boazinha. Eu fico menos pior. Então, mamãe, fique em paz. Porque a pouca virtude que eu adquiri foi graças à sua insistência de me levar para a evangelização, para que eu recebesse os ensinos do Evangelho de Jesus. Pais, mães, tios, tias, avós, tragam os seus pequeninos, os seus adolescentes, os seus jovens para a evangelização. Aquela mãe, ela não só foi insistente, ela foi paciente. Os meus pais não só foram insistentes, eles foram pacientes. As sementinhas plantadas ali no jardim do coração, no processo de germinação, depois de muitas dores, depois de muitos enganos, equívocos, turbulências, tribulações, enfim, despertei. E aqui estamos. Não importa as escolhas que irão fazer no futuro, se irão continuar na doutrina espírita, se vão seguir outra religião, ou se não vão seguir religião nenhuma, mas a referência vai estar sempre ali. Deus. Tema dessa noite, paciência, para que possamos refletir sobre as nossas ações no nosso dia a dia, dentro do lar, na rua, no trânsito, na casa espírita, no trabalho, em qualquer lugar. Muitas vezes, em situações que nos convidam ao exercício da paciência, logo vamos dizer, olha, realmente só tendo paciência de Jó para aguentar determinada situação. Eu vou contar, pelo amor de Deus. Pois é, essa expressão paciência de Jó nos lembra uma das histórias mais antigas narradas na Bíblia. A história de Jó. Jó era um homem muito rico, era o homem mais rico da região que vivia. Possuía
ovelhas, de camelos, centenas de bois, 500 jumentas, um número grande de criados, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Era considerado também um homem bom, reto, sincero, temente a Deus. Mas um dia, a sua fé, a sua paciência foi sinceramente testado quando o mal o atingiu de diferentes formas. Num só dia, a sua propriedade foi invadida e saqueada. Os seus rebanhos foram roubados. Os seus criados, seus empregados foram assassinados. Os seus filhos morreram quando a casa desabou sobre eles em meio de um vento que veio do deserto. Jó se entristeceu profundamente. Se prostrou no chão e orou. Ele não se revoltou. Reconheceu que tudo que ele tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achou por bem tirar tudo dele. Dessa forma, ele afirmou sua fé. Entretanto, os problemas continuaram. O seu corpo foi tomado completamente de chagas, a temida lepra. A sua esposa, atormentada, disse que ele tinha que amaldiçoar Deus e que tinha que morrer. Mas ele se manteve firme ali em sua fé. Ela, no entanto, revoltada, o abandonou. Sozinho, isolado, foi visitado por 3 amigos, que ao invés de consolá-lo, tentaram convencer de que tudo aquilo que ele estava passando era castigo devido muito mal que ele tinha feito, muitas coisas, muitos pecados que ele havia cometido. Mas Jó se manteve firme ali e discordou. Reafirmou a sua fé na bondade e na justiça divina. Orou e pediu a Deus que seus amigos não fossem punidos. A sua fé inabalável, a sua paciência em tudo suportar, fizeram com que, mais tarde, o Pai Celestial lhe permitisse a restituição da saúde. E ele fica curado da lepra. Depois, ele pôde reaver todos os seus bens, detalhe, duplicados. Tornou a se casar, teve 10 filhos e terminou a sua existência em felicidade. Por vezes, dizemos assim, que tudo está bem, graças a Deus. Quando a vida parece nos sorrir, quando tudo parece estar sob o nosso controle, principalmente nas questões materiais. Mas basta que, digamos, algo saia do trilho, basta que levemos uma topada, pronto, começamos a questionar Deus. Por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz para merecer? Por que comigo? Jó manteve a sua fé, a sua paciência nos momentos mais difíceis de sua vida. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3. Kardec afirma: a fé sincera
capítulo, no item 7, Kardec esclarece: a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo afirma: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É ter essa certeza de saber esperar, de ser paciente. O que é paciência? O que podemos entender por paciência? Emmanuel, ele vai nos dizer no livro O Essencial, capítulo 2, que a paciência, em verdade, é amor em ação. E ele também vai nos lembrar dizendo: a semente no solo, aguarda tolerância. Todo bem traz a paciência na base. A árvore pede amor a fim de produzir. Que a paciência em nós seja a calma no trabalho. E aí ele vai nos lembrar ao dizer que a grandeza do mundo é a paciência de Deus. Então podemos dizer que a paciência é a capacidade de suportar os incômodos, as dificuldades, as dores. É de aprendermos a ser mais tolerantes. É de nos esforçar para nos mantermos em calma, em tranquilidade. Ah, meus irmãos, se lembrássemos da paciência inesgotável que Deus tem para com todos os seus filhos, se lembrássemos da paciência ilimitada que o Mestre Jesus tem com toda a humanidade, se lembrássemos da paciência interminável que os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, os amigos da espiritualidade maior, têm por cada um de nós. Se lembrássemos, chegaríamos à conclusão de que nada justifica a nossa falta de paciência com a situação que nos cerca, com as pessoas, com nós mesmos. Chico Xavier, nas noites de segunda-feira, pegava ali, segunda e sextas, pegava o Evangelho segundo o Espiritismo, colocava embaixo do braço e ia para o centro Luiz Gonzaga. Ele seguia à risca a orientação ditada por Emmanuel. Fidelidade restrita a Jesus Cristo e a Allan Kardec, codificador da doutrina dos Espíritos. Emmanuel levava tão a sério esse mandamento que chegou a determinar: olha, Chico, se algum dia eu lhe der conselhos que não estejam de acordo com Jesus e Kardec, continue com eles e procure me esquecer. Chico se dedicava horas às leituras do Evangelho. Ele
via ali as lições, ele praticava as lições da caridade. Ele participava, ele ali promovia as reuniões de desobsessão nas quartas-feiras. Só que cada dia ele via que o centro ia ficando mais e mais vazio. E quando aquele jovem pensou em sair de mansinho, ele ouve o vozeirão de Emmanuel a lhe dizer: você não pode se afastar daqui, Chico. E Chico diz: mas como? Nós não temos mais frequentadores. E Emmanuel pergunta: e nós? E nós, Chico? Nós precisamos também ouvir o Evangelho. Além disso, há vários desencarnados que precisam de ajuda. Abra a reunião no horário marcado. E não encerre antes das 2 horas de trabalho. Chico, obediente, iniciava ali os trabalhos às 20 horas. Abria o Evangelho, lia em voz alta, comentava. Alguns parentes e vizinhos que estavam do lado de fora, assistindo, como quem assistisse um espetáculo, porque aquele jovem, em seu monólogo, falava sozinho, gesticulava, orava por 2 horas. Certa noite, uma de suas irmãs se debruçou na janela. Com quem você está conversando, Chico? E ele disse: com Dona Chiquinha de Paula. Chico, Dona Chiquinha de Paula morreu. E ele disse: isso é o que você pensa. Ela está aqui bem viva. A família de Chico já pensava em internar ele no hospício. O padre Júlio Maria ficava ansioso procurando uma camisa de força para aquele jovem espírita de Pedro Leopoldo. Aliás, o padre Júlio Maria, ele que escrevia alguns artigos uma vez por mês numa rádio local, um dia ele escreveu: Francisco Cândido Xavier deve ter pele de rinoceronte para suportar tantos espíritos. Chico teve dificuldade para engolir o comentário e precisou da ajuda de Emmanuel. E Emmanuel disse a ele: olha, se você não tem pele de rinoceronte, precisa ter. Porque se você ficar aí cultivando uma pele muito frágil, cairá sempre em alfinetadas. O padre Júlio Maria espetou Chico durante 13 anos. E só parou quando morreu. E nesse dia, Chico ouve a voz de Emmanuel: Chico, vamos orar pelo nosso irmão Júlio Maria. Com ele tivemos um cooperador maravilhoso. Então, sempre aos ataques dos céticos, Chico ouvia Emmanuel dizer: não te aflijas com os que te atacam. Um martelo que atormenta o prego com pancadas o faz mais seguro e mais firme. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. A paciência. Um espírito amigo também vai nos pedir: não vos aflijais, pois quando sofredes, antes bendizei Deus onipotente,
neste mundo vos marcou para a glória no céu. Portanto, meus irmãos, se estivermos cercados de cooperadores maravilhosos assim, como Júlio Maria era para Chico, agradecemos a Deus. Vamos agradecer a oportunidade que temos de exercitar a paciência. E lembrar de Emmanuel, que dizia a Chico: se você não tem pele de rinoceronte, precisa ter. Porque se ficar cultivando a pele muito frágil, cairá sempre em alfinetadas. O Espiritismo nos ensina, nos esclarece, que estamos num mundo de provas e expiações, onde somos convidados a enfrentar as consequências naturais de erros cometidos em existências anteriores, como oportunidades para repararmos, nos reajustando às leis divinas, aprendendo a nos harmonizar com essas mesmas leis, aprendendo a desenvolver em nós a paciência, a tolerância, aprendermos a aceitar o outro e as situações como elas são. Porque estamos num mundo de provas e expiações, nós não estamos aqui a passeio. Muitas vezes, em nossas orações, estamos pedindo a Deus paciência. Ah, Pai, dai-me paciência. Dai muita paciência, meu Deus. O que acontece? Começam a surgir aquelas pessoas difíceis. Pensem vocês agora, não precisam falar o nome, só pensem naquelas pessoas difíceis. Aquelas. Então, começam a aparecer. Aí começam a aparecer também as situações do nosso dia a dia. Exemplo. Saímos de casa atrasados. Estamos naquele trânsito terrível. O carro que está na nossa frente está ocupando as duas faixas. E está bem devagar. A gente tenta passar, mas não consegue. Coitado, aquele motorista não está vendo que ele está ocupando as duas faixas, porque ele está distraído no celular. E aí a gente vê que o sinal vai fechar, fica amarelo, ele passa e a gente fica. A gente fica tão feliz, não é? Só que não. E assim, essas e outras situações vão acontecendo no nosso dia a dia. O que acontece? Ao final do dia, nós já estamos mudando a nossa conversa com Deus. Meu Deus, olha, faça alguma coisa. O dia hoje foi daqueles, o trânsito terrível. Só me aparece gente complicada. Difícil. E a gente vai entregar a Deus. Ó, resolve aí. Dá um jeito. Percebe como a gente é complicado às vezes? Ou muitas vezes? Porque pedimos em nossas orações paciência. Aí começam a aparecer as pessoas e as situações nos convidando ao exercício da paciência. E aí dizemos que não damos conta. Meus
Meus irmãos, como é que de fato aprendemos a exercitar a paciência? Convivendo com pessoas impacientes, passando por situações difíceis. Dizemos, eu não aguento, fulano tirou toda a minha paciência. Tirou nada, mas não tirou mesmo. Sabe por quê? Porque não dá para tirar quando não se tem. De onde não se tem, não dá para tirar. Porque quando de fato desenvolvemos a paciência em nós, não importa o que outro fale, pense, faça ao nosso respeito. Não é as situações de fora que vai nos desequilibrar. Porque passamos a entender que estamos num mundo de provas e expiações, precisamos dos testes. Passamos a compreender o outro. Nossa, pareceu agora tão difícil, né? Conquistar a paciência, mas é um trabalho de repetição. Não se dá de um dia para o outro. Hoje eu vou respirar mais forte, pausadamente. Amanhã vou colocar um pouco de água na boca e fechar minha boca. Depois vou fazer uma prece. Vou pensar em Jesus. É um trabalho para que possamos desenvolver um novo ponto de vista, a ver as situações que nos cercam como oportunidades. Havia um jovem, em Pedro Leopoldo que de vez em quando esperava Chico no meio do caminho para irem ao trabalho na fazenda modelo. E digamos que esse jovem era um jovem obstinado, porque ele ficava ali testando a paciência de Chico. Ele não acreditava em reencarnação. E ele ficava ali trazendo outros assuntos incoerentes ali, e Chico, com toda a humildade, com toda a paciência, tentava esclarecer. Era uma pessoa que também carregava muita mágoa, muito ressentimento. E Chico, o tempo todo, tentava lhe ajudar, sendo muito paciente, esclarecendo. Nada que Chico falava. Nada que Chico falava adiantava. Porque ele era muito teimoso com as coisas divinas. E aí, certo dia, Chico, já cansado de tanto ser testado, saiu de casa pensando, nossa, vou encontrar aquele jovem. E aí foi pensando, e lá estava ele, no caminho, esperando por Chico. Ele se aproximou do rapaz, sério, mas com muita amorosidade. Disse, sabe, eu vinha pensando no caminho. Vinha pensando muito em você no caminho e desejando um remédio. Uma reencarnação com uma progenitora, daquelas bem bravas, para de quando em quando lhe dar umas boas chineladas para você deixar de ser tão teimoso com as coisas divinas. E aí o jovem começou a rir. Porque ele entendeu que Chico estava chamando a atenção dele, mas viu ali o amor, a sinceridade de Chico. E aí ele parou de testar a paciência de Chico. Às vezes, meus irmãos, nós não percebemos o quanto nós estamos sendo teimosos com as coisas divinas. E aí começamos a gerar em nós
desequilíbrio, a impaciência. E aí lembramos do apóstolo Paulo em suas cartas aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, quando ele diz que a caridade é paciente e benigna. Vamos novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 9, item 7, quando diz: a paciência também é caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que vai muito além da esmola, da ajuda material. A caridade moral. A caridade no sentido da palavra como entendia Jesus. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. É ali compreendendo a importância de exercitar em nós a caridade, no sentido ampliado. Vamos aprendendo a saber esperar, vamos aprendendo a não revidar as provocações, as alfinetadas. O Espiritismo nos ensina que alcançar a paciência é se colocar em estado de calma. É ter a certeza de que tudo está no seu devido lugar. De que, em realidade, o que precisa ser mudado, reformado, transformado é o que está aqui dentro de nós. Porque só assim fazendo é que vamos ampliar a nossa visão, vamos ter um novo ponto de vista. É dessa forma. É não se incomodar com as perturbações. É não se incomodar com as agitações. E quando somos visitados pelas enfermidades, ou quando fomos visitados por situações de convívio social, familiar, é preciso que tenhamos em mente, primeiro, que tudo tem uma razão de ser, uma necessidade para o nosso aprendizado. Segundo, que tudo tem um tempo de duração. Então, ter essa verdade em nossa consciência vai nos ajudar. Porque quando surgir uma situação, a gente acende o sinal de alerta e aí é hora da paciência entrar em ação, funcionando como um estado superior de consciência para a superação da dor, para a superação das dificuldades, para a alteração física ou psíquica. E aí, meus irmãos, vamos percebendo que algo vai acontecendo dentro de nós, algo vai mudando dentro de nós, no exercício da paciência. Vamos nos sentindo mais calmos, mais tolerantes. Vamos aprendendo, inclusive, a ouvir melhor o outro sem julgamentos. Meus irmãos, quantas vezes sentimos vontade de desabafar, de falar sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, e aí pensamos,
tenho com quem desabafar. Porque se eu for falar para fulano, vai dizer, isso é falta de Deus, deixa de frescura, isso não existe, para com isso. Vai me julgar. Não tem paciência nem sequer de ouvir. E com o exercício paulatino, vamos aprendendo, inclusive, a ouvir, a tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, a nos colocar diante do outro como gostaríamos também que acontecesse conosco. Vamos o quê? Ampliando o nosso entendimento. A história que vou contar agora é de um autor desconhecido, mas que quando eu vi, me chamou muita atenção e me emocionou muito também. Fala de uma mulher que ela estava numa praça. E aí ela senta ao lado de um homem e diz: aquele é meu filho, de suéter vermelho, deslizando no escorregador. O homem olha e diz: bonito garoto. Então ele aproveita e diz: aquela de vestido branco, pedalando a bicicleta, é minha filha. Ele olha no relógio e chama a garota. Melissa, que acha de irmos, filha? Ah, pai, só mais 5 minutos, por favor, só mais 5 minutos, por favor, por favor, por favor. Os pais sabem o que significa o por favor. Por favor. O homem concorda e a menina continua pedalando a sua bicicleta com o seu coração feliz. Passados minutos, o homem volta a chamar. Já é hora de irmos, filha. Ah, pai, só mais 5 minutos, por favor. É só 5 minutinhos, por favor. O homem sorriu e disse: está certo. Está certo. A mulher que estava ao seu lado olhou para ele e disse: o senhor parece ser um pai muito paciente. Ele sorriu e depois disse: o irmão mais velho de Melissa foi morto o ano passado, quando um motorista bêbado o atingiu. Ele estava montando a sua bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com meu filho. Hoje eu daria qualquer coisa por mais 5 minutos com meu filho. Então eu prometi não cometer o mesmo erro com a minha filha. Ela hoje pensa que tem mais 5 minutos para brincar na sua bicicleta. Na verdade, sou eu que tenho mais 5 minutos para vê-la brincar. Meus irmãos, em tudo estabelecemos prioridades. Reflitamos. Quais são as nossas? O Evangelho de Jesus nos convida ao exercício das virtudes no nosso dia a dia. A conquistar, inclusive, a paciência. Emmanuel diz que aquele que conquistou a paciência conquistou a si mesmo. No livro O Consolador, questão 254, Emmanuel afirma:
paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outrem na sua exemplificação. Meus queridos irmãos, a doutrina espírita nos mostra de forma extraordinária a importância de desenvolver em nós a paciência, de agirmos com mais tranquilidade. Nos orienta que ao nos sentirmos inquietos, com o coração ali incomodado, possamos nós elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, fazer uma prece, na certeza de que todas as nossas orações, elas são ouvidas, são catalogadas, são ali direcionados atendimentos, as respostas de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Não tenhamos dúvida. Jesus é o nosso modelo e guia para nós imitarmos. Diante de uma situação difícil, perguntemos ao nosso coração: como agiria Jesus se estivesse em meu lugar? Como ele gostaria que eu agisse diante de determinada situação? Diante de uma situação onde recebo ali provocações, alfinetadas. E se eu estivesse no lugar do outro? O Evangelho de Jesus nos lembra que Jesus, ao iniciar a oração dominical, disse: Pai Nosso, para que lembrássemos que todos nós, independente da condição social, independente da cor, independente do sexo, independente do partido político, independente da religião, não importa, somos filhos de Deus. E Deus, o nosso Pai, nos ama infinitamente. Ele quer a nossa felicidade. E em sua misericórdia, Ele nos oferece a reencarnação, para que possamos também aprender a sermos misericordiosos com os nossos irmãos, no exercício da paciência. Sabemos que a vida não é fácil, mas que as dores, as dificuldades, as aflições, elas se tornam muito maiores quando apenas ali enxergamos mais um problema. Mas o Evangelho de Jesus nos convida a dilatar o nosso pensamento, a buscar novos horizontes, a buscarmos um novo ponto de vista, a olhar para situações difíceis e enxergar ali oportunidades. O Evangelho de Jesus também nos lembra dos nossos deveres, das consolações e compensações que recebemos. E os irmãos, o Evangelho de Jesus nos lembra o tempo todo que Jesus, o nosso Mestre, sofreu mais do que qualquer um de nós. E Ele nada tinha que reparar, nada tinha que beneficiar. Mas nós temos um passado de irmãos. Nós temos de expiar o passado e de nos fortalecer para o futuro. A tarefa é difícil? Sim, a tarefa é difícil. Mas
Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas sombras. Que possamos nós, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos a Deus. Pedir ao nosso Pai coragem, bom ânimo, para seguirmos essa tarefa do dia a dia com Jesus em nossos corações. No livro Testemunhos de Chico, de Sueli Caldas Schubert, capítulo 59, lembra ali quando Chico faz referência a Emmanuel sobre a tarefa cristã, em que Emmanuel diz: começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Que possamos nós arregaçar as mangas, não perder 5 minutos sequer das oportunidades que o Mestre Jesus nos doa todo dia. Que possamos nós seguir a nossa caminhada com a vontade sincera de melhorar e de ajudar os nossos irmãos. Que possamos nós seguirmos mais pacientes, agindo com paciência, como gostaríamos que agissem conosco. Que Deus e o nosso Mestre Jesus abençoe os nossos corações, que possamos seguir para os nossos lares envolvidos em muita paz. Gratidão imensa a todos. Agradecemos a presença de Silmar,